Bom dia, graça e paz para o teu coração, que as bênçãos de Deus na forma de paz, saúde, proteção e prosperidade estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a vida de todos os teus familiares na manhã deste dia, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo para o terceiro dia do nosso propósito de rompimento. Abril, o mês do rompimento de Deus na minha vida. Eu gostaria apenas de pedir a você que é novo por aqui, que pudesse se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado a respeito de tudo que produzimos aqui no canal. Amém? Hoje queria falar sobre um tema bastante importante para a vida do cristão. Gostaria de ler um texto com você que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, eu quero falar hoje a respeito da obediência. Nós temos observado muitas pessoas que elas querem romper, elas são esforçadas, trabalhadoras, são pessoas com muitas virtudes, mas elas pecam no quesito obediência. A obediência é um princípio essencial, fundamental, se você quiser romper na sua vida. Porque a obediência, Deus é o princípio maior de autoridade em todo o universo. E foi Ele também quem estabeleceu governos, foi Ele quem estabeleceu regras, leis. Veja bem, por exemplo, a natureza. A natureza, a noite, o dia, as estações, enfim, tudo. Nós podemos observar que elas obedecem a regras, elas têm o seu ciclo certinho. Por quê? Porque Deus estabeleceu. Como bom soberano que Deus é, Deus sabe que não dá para ficar perdendo tempo toda hora intervindo. Então Deus estabelece regras, leis e governos. E nós, se nós quisermos ser bem-sucedidos, se nós quisermos ter êxito em tudo que nós nos propusermos a fazer, nós precisamos entender o princípio da obediência. Agrada a Deus que sejamos obedientes. A obediência, ela revela dependência. A obediência revela de que nós consagramos em nossos corações a Cristo como o Senhor, a Deus como o Rei e o governo maioral de toda a nossa vida. Eu fico observando que existem muitas pessoas que elas deixam de prosperar simplesmente porque elas não querem obedecer. Quando Deus criou o homem, estabeleceu leis, regras, e aquela famosa história do começo de Gênesis que traz pra gente que Deus determinou que o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele fizesse isso, certamente ele morreria, ele se separaria de Deus. A história a gente conhece, o ser humano acabou cedendo às seduções e às implicações que o tentador sugeriu e acabou caindo. Foi quando o homem praticou o pecado original, o pecado que o inimigo praticou na eternidade, desobedecendo a Deus, se rebelando contra o Senhor, o homem também fez. Chamamos isso de pecado original. E o pecado original, ele é o descumprimento, a desobediência daquilo que Deus falou na sua palavra. Desde então, nós vemos o homem sempre tendo essa sedução de ser um desobediente. Desde então, nós temos visto que os homens, longe de Deus, os homens que não caminham com Deus, abrigaram em seus corações a desobediência, a rebeldia, rebeldia contra as autoridades, rebeldia contra toda sorte de lei, de governo. Entendemos que isso, irmãos, é algo que o inimigo também teve no princípio, ele ainda tem, e ele conseguiu inserir isso no coração do homem. Houve uma época em que, quando o rock começou a se popularizar, nas décadas de 50, 60, os roqueiros que tinham a fama de bad boy, eles eram conhecidos como transgressores, e isso para eles era um elogio. O homem, principalmente na idade jovem, ele abriga no seu coração uma rebeldia, um rebelde sem causa. Às vezes ele só precisa de uma causa para ser rebelde. A rebeldia é exatamente a semente que Satanás ele coloca no coração do homem, para que o homem não cumpra princípios, para que o homem seja louco, para que o homem ele desobedeça e com isso ele venha a morrer. Porque quando Deus estabelece obediência, como eu já falei, Deus estabelece obediência a governos, a leis, a regras. A quem devemos obedecer? Em primeiro lugar, devemos obedecer a Deus e a sua palavra. Deus deixou a sua vontade escrita, revelada na sua palavra, nas sagradas escrituras, na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia também contém palavras que Deus disse e deixou como orientações, deixou como ordenanças para que nós as cumpríssemos. Quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos dá um mandamento para obedecermos, Deus tem por trás daquela obediência, Deus tem uma bênção a nos entregar. E é isso que o inimigo não quer que você saiba. O inimigo, ele tenta trabalhar que a obediência, ela é uma submissão, automaticamente uma fraqueza por parte do ser humano. Porém, não é isso que Deus quer. Deus não quer subjugar o homem a seu bel prazer. Deus tem uma bênção escondida para aqueles que são obedientes.
Por quê? Exatamente porque o pecado original colocou no coração do homem, plantou na natureza do homem o desejo e a essência de ser um rebelde, um transgressor, um desobediente à palavra de Deus e a toda sorte de autoridade. Então, todas as vezes que Deus ele pede para que você obedeça uma ordem, ele tem uma bênção por detrás daquilo ali para a sua vida. Para ser obediente, você precisa ser humilde. A palavra de Deus é a primeira a quem devemos obedecer. Obedecer a Deus também, e aqui eu vou entrar num outro mérito. Deus pode falar contigo diretamente, Deus pode falar contigo em sonho, Deus pode permitir que você receba uma palavra dele, também como um testemunho interior no seu espírito. Deus pode falar contigo de forma audível, Deus pode usar um profeta para falar com você. E a partir do momento que Deus fala contigo, aquela é mais uma palavra a qual você terá que obedecer. Muitas pessoas ficam querendo ouvir a voz de Deus, o que elas não carregam em seus corações é que para ouvir a voz de Deus você precisa ter um coração disposto a obedecer. Um coração inclinado a obedecer a voz dele. A terceira obediência a quem devemos prestar são aos nossos pais. Aquele que ainda vive debaixo da responsabilidade, da cobertura dos seus pais, este precisa prestar obediência irrestrita também aos seus pais. A Bíblia chega a dizer em Efésios capítulo 6, no versículo 1, chega a dizer que este é o primeiro mandamento, obedecer a pai e mãe, porque isso é justo. E no verso 2 diz que este é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, pare para imaginar. A primeira decisão que Deus tomou a teu respeito, antes de você nascer, é quem seriam os seus pais. Olha que coisa interessante. Então é por isso que nós devemos obediência aos nossos pais. Honra a eles. Obediência e honra aos nossos pais. Para que não dá para ficar aqui argumentando muito, porque o objetivo dessa oração é orar. Mas eu quero deixar essa palavra para te edificar, porque eu acho que ela vale muito a pena naquilo que diz respeito a rompimento. A quem devemos obedecer? Em quarto lugar, são as autoridades. Romanos capítulo 13, verso 1 diz que nós devemos estar sujeitos a todas as autoridades. Seja essa autoridade quem for. Bombeiro, policial, juízes, magistrados, guardas, funcionários públicos. Precisamos entender que nós precisamos estar em obediência. Onde estivermos, precisamos estar em obediência. Quinto lugar, a quem devemos obedecer? Devemos obedecer aos líderes espirituais. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz para mim e para você que nós devemos obedecer aos nossos pastores, aos nossos líderes. Não seja trazendo dores para eles. Então a palavra de Deus ela nos orienta que também obedeçamos os nossos líderes espirituais. Eles são aqueles quem deverão prestar conta das nossas almas ao Senhor. Então nós devemos obedecê-los. Às vezes eu fico observando, existem pessoas que elas dizem, pastor não me manda, e assim elas deixam de cumprir as orientações que aquele homem, aquele servo do Senhor ou aquela serva do Senhor teve para te orientar na sua caminhada, para te orientar no seu dia a dia, na sua fé. E por conta disso, muitos deixam de ser abençoados por serem desobedientes, porque estes líderes prestarão conta da sua alma. Eles têm da parte de Deus um conselho para a sua vida. Eu não estou aqui falando de liderança abusiva, eu não estou falando aqui de feiticeiros ultrajados, de pastores que querem controlar a tua vida. Eu estou falando de pessoas que têm uma liderança saudável, é isso que eu quero pontuar. Amém? E para finalizar, em sexto lugar, a quem nós devemos são as leis estabelecidas. As leis federais, as leis estaduais, as leis municipais, as regras, nós temos que respeitar. Se você proceder de acordo com a lei, se você proceder de acordo com as regras, você é passivo de receber elogios e não punições. E é isso que Deus almeja. As regras, elas são estabelecidas, seja na Constituição Federal. Uma pessoa uma vez disse para mim, pastor, quem deveria guardar não obedece? Eu sou obrigado a obedecer? Sim, eu sou obrigado. Irmãos, nós somos muitas das vezes seduzidos a falar mal de autoridades que estão em eminência. Porém, irmãos, a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer isso. Nós temos que orar por eles. A Bíblia diz isso lá em Timóteo, que nós devemos orar pelas autoridades em eminência, as autoridades que assim foram delegadas. Precisamos orar por elas. Então, não use de desculpa, não use alguém como motivo para você não obedecer. Obedeça às leis, obedeça às autoridades. As autoridades, elas foram constituídas para punir quem está errado. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de injustiça muito grande no Brasil. Nós estamos vivendo situações que são desestimulantes, desanimadoras para o justo. Mas, meu irmão, vamos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Vamos orar pelas autoridades. Vamos continuar fazendo o que é certo. Porque o nosso compromisso é com Deus. E estas autoridades, Deus vai prestar contas com elas. Com cada uma delas. E acredite, breve, não vai demorar muito, a justiça de Deus
será feita e estabelecida. Embora vivamos um tempo de injustiças, o mistério da injustiça já opera, como diz a palavra. Em breve, Deus vai acertar as contas com as autoridades que estão em eminência. Então, não abra sua boca para se levantar contra elas e assim perder as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Uma certa feita eu estava reclamando muito das autoridades, sabendo do que eu estou te falando, porque eu não sou perfeito também, eu estava cometendo esse erro. E eu me lembro que eu comecei a estudar o Salmo 37, Deus colocou no meu coração de começar a estudar o Salmo 37. Este salmo ele é um poderoso código de prosperidade. E o primeiro versículo ele diz: não te indignes por conta do homem mau. Uau, irmãos, aquilo veio com um tapa com luva de pelica na minha face, irmãos. Meu Deus, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Aqueles que fazem isso, irmão, eles estrangulam o fluxo da bênção de Deus na vida deles. Nós devemos, irmãos, obedecer. Sabe, eu poderia te dar referências bíblicas para tudo que eu estou te dizendo, mas nós devemos obedecer por amor, nós devemos obedecer por fé, nós devemos obedecer de modo voluntário, nós devemos obedecer de forma incondicional. E eu sei, irmãos, que obedecer não é fácil, mas o texto que lemos diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas tem horas que para obedecer é um sacrifício. Então, até de maneira sacrificial, nós temos que obedecer. Então, obedeça. Por quê, irmãos? Porque a desobediência, quais são as consequências da desobediência? A desobediência, ela distancia você de Deus, ela afasta as bênçãos de Deus da sua vida, ela traz escravidão espiritual, porque ela abre precedência para o diabo entrar e destruir, ela endurece o coração do homem, ela também vai ter como consequência, depois do endurecimento, a correção divina. Se o teu coração endureceu, na sequência virá a correção divina de Deus quanto à sua vida. Quanto à perda da proteção, Eclesiastes capítulo 10, versículo 8 diz assim: se um homem ultrapassar um muro, uma cobra o morderá. Ou seja, está falando, se ele ultrapassar a proteção, se ele achar em desobedecer e atravessar aquele muro, ele vai ser mordido por uma cobra, uma serpente, uma cobra morderá. É o símbolo do pecado. Então, aprenda que a obediência, ela vai sempre te proteger. Seja obediente que você estará protegido. E por fim, você corre o risco de perder a salvação. Irmãos, entenda bem uma coisa. A salvação, ela é ato da soberania de Deus, mas ela requer uma resposta humana. Jesus morreu por todos? Sim. Todos são salvos? Não. Quem é salvo? Salvo é todo aquele que recebe a Cristo, recebe o presente de Deus, recebe a oferta de Deus pelos seus pecados. Então, irmãos, aquele que não obedece, aquele que não tem esse sentimento de ser obediente a Deus, ele está em transgressão, ele corre o risco de perder a sua salvação. A menos que ele esteja fazendo isso de maneira inconsciente, sem conhecer, o que na verdade ele não deve fazer, deve procurar conhecer a palavra, procurar conhecer tudo que Deus quer que ele faça para que ele seja obediente e tudo lhe vá bem. Esse é um segredo fundamental para romper. Porque quando você obedece, você está protegido em primeiro lugar. Você está protegido em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus te dá intimidade, Ele fala contigo. Irmão, nós vamos falar sobre intimidade. Tem um louvor que diz que sem intimidade não tem como você vencer. E é verdade. Porque a intimidade é Deus te guiando, Deus te orientando, Deus falando contigo. A Bíblia diz assim, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Temer é ter temor, é ser obediente. É respeitar a Deus, honrar a Deus. E a consequência disso é a obediência. Além de te proteger, a obediência também te dá intimidade. Ela também te dá paz. Paz porque você está fazendo a coisa certa. Ela te dá alegria, porque o fruto da justiça é a alegria. A obediência, ela traz bênçãos sobre a sua vida. Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedeceres, aí vem aquela lista de bênçãos que Deus diz, lá em Deuteronômio 28. Obediência traz prosperidade. Obedeça os princípios e você prosperará. Se você for obediente também, você vai gozar de autoridade espiritual, autoridade sobre os demônios. Obediência te traz ainda sabedoria. Obediência te dá ainda crescimento, vida longa e salvação eterna. Meu irmão, quanta coisa boa a obediência traz para as nossas vidas. Nós não podemos negligenciar essa ação, esse pedido, essa característica que Deus pede dos seus filhos. Nós não podemos, irmãos, negligenciar isso se nós quisermos romper. Eu quero que você reflita melhor nessa palavra, que Deus possa trazer ao teu coração um coração rendido, para que você obedeça os princípios da sua palavra, para que tu cresça, para que tu prospere, para que você possa romper. Para alguém que é obediente, ele não ficará preso. Deus ama os filhos obedientes e todo aquele que o obedecerá, ele não ficará preso a situação alguma, cativeiro algum. Antes ele romperá para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Bendito sejas tu, Senhor meu Deus e nosso Pai. Na manhã deste dia, Senhor, eu desejo colocar em tuas mãos a vida dos meus irmãos e orar junto com os teus filhos, Pai.
Senhor, nesta manhã, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos livre dessa natureza caída, nos livre dessa semente maligna que o adversário, que ele colocou no coração da humanidade quando esta caiu. A rebeldia, a desobediência, a afronta, a transgressão, Pai. Senhor, Tu tem nos dito na Tua palavra que é melhor obedecer do que sacrificar. Senhor, mais do que acordar cedo e dormir tarde, mais do que gastar a vida, passar noites em claros, trabalhando, se gastando, ó Pai querido, nós queremos, ó Pai, obedecer aquilo que diz a Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor nos ajude a obedecer, Pai, as instâncias de autoridade que o Senhor colocou sobre nossas vidas. Senhor, ao Senhor em primeiro lugar, a Tua palavra, aos nossos pais, que as mulheres sejam, Pai querido, obedientes aos seus maridos, seus filhos aos seus pais, às autoridades constituídas, aos nossos líderes espirituais, às leis federais, municipais, a toda sorte de leis e regras, Pai, porque nós queremos, ó Deus querido, viver aquilo que Tu tem para nós. Pai, nós não queremos, Senhor, mais que este mal, Senhor, impeça de alcançarmos as bênçãos que Tu tem para a nossa vida. Não queremos, ó Pai querido, que a bênção se afaste de nós. Não queremos, ó Pai, que pobreza e miséria nos sobrevenha, Senhor, pelo ato deliberado de desobedecer, de transgredir, de ser insubmisso, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, segura nas nossas mãos, nos liberta, nos livra de nós mesmos. Senhor, nos ajuda, Pai querido, a termos, ó Pai querido, aliança contigo nas coisas que o Senhor determina, Pai. Queremos, ó Pai, te servir por convicção. Pai, nós não queremos, ó Pai, te servir, ó Deus querido, por falta de opção. Não, Senhor. Muitas pessoas, ó Pai, elas, por estarem humilhadas, ó Pai querido, elas são obedientes, mas elas não são humildes. Nós queremos, ó Pai, de fato, Senhor Jesus, ter a humildade de saber que por trás de cada mandamento, por trás de cada pedido do Senhor, meu Pai, existe uma bênção para a nossa vida, Senhor. Existe algo que os nossos olhos naquele momento não contemplam, mas que o Senhor tem para a nossa vida. Portanto, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor não permita que o nosso coração se endureça. Não queremos ser corrigidos, porque a Tua palavra diz que aquele homem que é muitas vezes repreendido, ele será quebrantado sem que haja cura. Não queremos, Pai, perder a Tua proteção, não queremos perder, ó Deus querido, Tuas bênçãos, prosperidade, muito menos a salvação eterna, Pai. Ô Senhor, mas enche-nos, ó Pai, de desejo, prontidão em nossos corações para Te obedecer. Ó Pai querido, porque queremos contar com a Tua proteção. Queremos, ó Pai querido, ouvir o doce som da Tua voz, Pai. Queremos desfrutar de paz, alegria, bênçãos, prosperidade. Queremos ter autoridade sobre os demônios, ó Pai. Nós sabemos que isso só é possível para alguém que anda em obediência. Ó meu Deus, queremos, ó Pai, crescer. Queremos desfrutar de prosperidade e de vida longa nessa terra. E no final de tudo, Pai, receber a salvação do Senhor e morar contigo na eternidade. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, guarda-nos, ó Pai. Guarda-nos, ó Deus querido, de que este mal não nos acometa. Guarda-nos, ó Pai, de que nós não sejamos, ó Deus, rebeldes, transgressores, mas que tenhamos, ó Pai, um coração rendido, humilhado. Ó Deus, um coração, Senhor, que é alinhado ao Teu coração. Queremos ser como Davi, que tinha um coração de acordo com o Teu coração, alinhado ao Teu coração. Nessa manhã, Pai, guarda as nossas vidas. Se existe nas nossas vidas, Pai, algum caminho mau de desobediência, por favor, Pai, nos ajuda a reconhecer, nos ajuda a vencer ele, reconstruir essa estrada. Se desonramos alguém até o dia de hoje, se nos negamos a dar, Pai, a obediência a alguém que o Senhor mandou, por favor, Pai, nos ajuda a fazer o caminho da volta, a reconstruir, Pai, esse caminho, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entendemos que não somos perfeitos, mas entendemos que o Senhor está falando conosco hoje, para que nós possamos ser corrigidos nossa rota, nossa trajetória, a fim de que ela seja alinhada ao caminho que nos levará ao rompimento. Faz o Teu povo romper, Pai. E se a desobediência era uma característica, nos ajuda a romper com ela, a não ter mais pacto com nenhuma sorte de desobediência. Nós queremos, ó Pai, fazer uma aliança, Pai, com a obediência a quem o Senhor nos ordena obedecer. Porque nós sabemos, Pai, que não é ao homem que damos, Pai, honra, mas ao Senhor quando fazemos isso. Pai, eu Te agradeço. Abençoa Teu povo, abençoa Teus filhos na manhã deste dia e nos dá vitória. Oramos assim, Te agradecendo. Eu não posso mentir para você, essa é uma palavra de confronto, mas é uma palavra maravilhosa, uma palavra de vida, uma palavra que vai gerar frutos deliciosos na nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Quero pedir que você possa me ajudar a compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Gostaria de pedir que você pudesse compartilhar no seu WhatsApp, seja nos grupos que você faz parte, mandar para as pessoas que você ama. Você pode também postar no seu status
ou então no seu Facebook. Faça isso, me ajude a divulgar essa oração para que ela chegue a mais pessoas. Tem mais pessoas que estão precisando romper, pedindo Deus uma luz. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser resposta para a vida de muitas pessoas e que essas pessoas possam também desfrutar das riquezas dessa palavra, assim como eu e você estamos desfrutando. E, além do mais, tenho certeza que Deus vai fazer com que isso se some ao seu processo de rompimento. Fique agora com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resposta